fez logo no primeiro encontro, né? E aliás, a gente pode contar um pouquinho da vivência. A gente estava assim, na hora do almoço, e aí a gente procurando na internet, porque estava sem internet, né? A gente estava lá no netbook e a gente achou, o César achou uma poesia que muito bonita e tal. Até a princípio a gente achou que seria a versão do Shakespeare, mas não é, dessa Verônica. Tanto que ele é menor, o Shakespeare é menor. Aí a gente até pensou em fazer na primeira atividade, só que aí a gente por ser um poema, a gente imaginou que seria mais emocionante e tal, e aí foi até uma sugestão desse primeiro encontro. Esse poema, por exemplo, ele está com o Stanley Shakespeare, mas na pesquisa que nós fizemos, descobrimos que as pessoas pegam poemas de pessoas anônimas, né? E melhoram, colocam mais informações e dizem que é Shakespeare, para poder dar crédito, né? Dar credibilidade. Mas aí nós descobrimos quem é a pessoa realmente que fez. O original tem coisas modificadas também, né? É uma tradução, na verdade, esse poema, né? Shakespeare está lá no inglês, mas tem uma apresentação que o cara fez uma palestra, parece ser uma apresentação oficial aquilo. Eu até peguei dele, e ali, não sei, a autoria ele atribui a Shakespeare, né? Agora, não sei, essas variações. Todo mundo coloca, mas se você for pesquisar, realmente não é o Shakespeare. Tanto que os pesquisadores que conhecem as obras de Shakespeare, eles condenam totalmente porque não é o estilo dele. Né? As pesquisas que nós fizemos, eles ficam assim, extremamente chocados, né? Porque ofendidos, porque não tem a ver com o estilo dele. E depois ele pensou deixa eu te contar, porque a gente tem bastante grupo. Quais desafios? Oi? Pode continuar. Quais os desafios da tradução vocês tiveram? Mal desafio, a distância. a gente Maceió. Essa pessoa foi pro Maceió, tá? Deixou a gente apavorado. A filmagem dela foi a primeira que veio, porque ela falou assim, eu vou viajar amanhã de madrugada pra Vitória, eu vou gravar isso hoje. E ela foi a primeira que eu recebi. Era difícil, eu achei muito interessante que a primeira prova que a gente fez, a gente juntou, discutiu, escolhemos um ator, ele filmou, né? E aí, tá, até aí tudo bem, tá fluindo, tá. Quando chegou aquela mensagem, isso não podia ser mais assim, eu falei, pronto, agora acabou. E ela tá lá bem vai ficar uma coisa picada, vai ficar confuso, vai ficar feio. Eu não consegui imaginar um trabalho final legal, porque senão vai ficar muito feio. Até porque, né, a gente tem que combinar tudo, roupa, fundo, pra ver se pelo menos ficar uma coisa que parece que a gente se encontrou. E aí foi a maior dificuldade, eu creio que foi a distância. E foi interessante, né? Foi os horários, né? Os nossos horários. Tinha gente que toda hora caía, que a gente ficou vendo, né? na conexão. Caía toda hora no Skype. Aí daí a pouco pegava a conversa pela metade, mas a gente conseguiu fazer assim. Eu acho que na tradução em si não foi fácil, porque a gente está acostumado a sinalizar, não seguir essa questão das regras da cor do poema, de ter aquela coisa, explorar isso, porque toda vez que a gente fazia, a gente colocava muitos sinais, não tinha, não ficava esteticamente bonito. Então, assim, várias vezes teve que fazer, ver vídeos, ver poemas, surdos, como eles sinalizam, para ter uma ideia. Isso eu não achei muito fácil. E é interessante isso, porque a gente traduzia de uma forma, e eu pelo menos particularmente, logo em seguida já pensava numa outra forma, melhor, e outra, e nunca ia acabar em uma. E acabei deixando uma, mas eu acho que poderia ser melhor. Depois eu fiz outra coisa mais poética, ainda mais. Tinha um problema de edição também, né? O problema de manhã cedo, mandar vídeo. Aí uma me mandou assim um dia anterior, logo cedo, e o último me mandou assim no dia que a gente ia editar, logo cedo também. Mas assim, fora o áudio, outras coisas. Deixa eu correr mais um pouquinho. Quais as decisões do grupo para traduzir o texto? Assim, decisões linguísticas, os efeitos estéticos utilizados na tradução do texto. Vocês combinaram isso? Teve algum momento assim, que vocês queiram salientar aqui para o grupo? Eu acho que essas regras para a produção de um poema a gente considerou sim. Olha, gente,
menos sinais e mais expressão facial e corporal. Tanto que, por exemplo, foi perfeito, né? A questão do sol, né? Foi uma coisa. O único sinal que eu utilizei foi o sol, o resto foi expressão. Ok. Gente, ó,